Nenhum homem era forte o suficiente para a guerreira Apache, até o dia em que ela encontrou o cowboy brigão sangrando à beira do deserto. O vento quente soprava entre as rochas como um lamento antigo, carregando poeira, silêncio e segredos. Asha estava parada no alto do desfiladeiro, imóvel como uma estátua esculpida pela própria terra. Seus olhos escuros observavam o horizonte com a atenção de quem aprendera, desde criança, que a vida e a morte caminhavam juntas no Velho Oeste. Ela era uma guerreira Apache, e nenhum homem jamais a domara, não por orgulho vazio, mas porque nenhum fora forte o bastante para suportar seu espírito. Até aquele dia. A princípio, ela pensou que fosse apenas mais um corpo abandonado pelo deserto. Brancos morriam assim o tempo todo, sozinhos, longe de casa, derrotados pela própria arrogância. Mas algo naquele homem a fez hesitar. Ele respirava, com dificuldade, mas respirava. Asha deslizou pela encosta com passos leves, silenciosos como os de uma onça. Quando se aproximou, viu o sangue seco misturado à poeira em sua camisa rasgada. O homem tinha o rosto marcado pelo sol, barba por fazer e mãos calejadas. Mãos de alguém que brigara muito e sobrevivera a quase todas. Ele não parecia fraco, parecia quebrado. Um homem branco, murmurou ela em Apache, o tom carregado de desconfiança. A regra era clara. Não se envolva. A tradição era clara. Deixe que o deserto decida. Mas então o homem abriu os olhos, e tudo mudou. Os olhos dele eram claros, mas não vazios. Havia fogo ali. Dor. Teimosia. Um tipo perigoso de coragem. Aquela que não se curva, mesmo quando o corpo implora para cair. Ele tentou falar. Tossiu sangue. Sorriu de lado, como se desafiasse até a morte. Então, murmurou com voz rouca, o céu ficou bonito assim. Ou eu já morri? Asha sentiu algo que não sentia há anos. Surpresa. Ela deveria deixá-lo ali, mas não deixou. O nome dele era Ethan Cole. Ela só descobriria isso horas depois, quando ele acordasse febril sob a sombra de uma árvore solitária, envolto em panos improvisados. Asha o havia arrastado para longe do sol escaldante, não por piedade, dizia a si mesma, mas porque ainda não havia decidido o destino dele, e decidir era seu direito. Ethan abriu os olhos com um gemido baixo, a dor atravessando cada osso do corpo. A primeira coisa que viu foi o rosto dela, linda, selvagem, imponente e perigosa. Ele tentou se sentar, mas uma lança foi pressionada contra seu peito. Não se mova, disse Asha, agora em inglês quebrado, aprendido com comerciantes e prisioneiros ao longo dos anos. Ethan congelou. Certo, respirou fundo. Acho que você venceu essa briga. Ela não respondeu, apenas o observou. A forma como ele mantinha o olhar firme, mesmo ferido. Como não implorava, como não ameaçava. Isso a intrigou. Por que está aqui? Perguntou. Ele riu fraco, depois fez uma careta de dor. Longa história, envolve um salão, 3 homens armados e uma decisão ruim. Asha estreitou os olhos. Você é um brigão. Sou, admitiu ele, mas não começo brigas, só termino. Ela deveria odiá-lo. Deveria vê-lo como o inimigo que muitos de sua tribo viam nos homens brancos. Invasores, destruidores, mentirosos, mas algo nele era diferente. Minha tribo não vai gostar de você, disse ela. Ethan deu de ombros com dificuldade. Nunca fui o tipo que agrada multidões. Levá-lo até a aldeia era arriscado. Deixá-lo ali era uma sentença de morte. Asha caminhava ao redor da fogueira improvisada, lutando consigo mesma. Ela era uma guerreira respeitada, filha de um grande caçador, temida e admirada. Não devia explicações a ninguém, e ainda assim sentia o peso da decisão. Um homem branco dentro da aldeia Apache
significava tensão, olhares desconfiados, sussurros, julgamentos. Mas deixá-lo morrer. Algo dentro dela se recusava. Se eu te levar comigo, disse finalmente, você não fala, não toca em nada e não tenta fugir. Ethan a encarou, sério. Se eu pudesse fugir, não estaria sangrando no chão. Ela quase sorriu. Quase. Quando Asha apareceu com Ethan, o silêncio caiu como um machado. Homens pararam, mulheres se entreolharam, crianças foram puxadas para trás das tendas, os anciãos se levantaram lentamente, os rostos duros como pedra. Um homem branco, ferido, amparado por uma guerreira. Asha, disse o chefe com voz grave, explique. Ela sustentou o olhar dele. Ele estava morrendo no deserto. Trouxe-o para decidir seu destino. Murmúrios cresceram, alguns de reprovação, outros de curiosidade. Ele é branco, alguém cuspiu no chão. E está desarmado, rebateu Asha. E ferido, não é uma ameaça. Ethan sentia os olhares queimando sua pele mais que o sol, mas permaneceu em silêncio, exatamente como prometera. O chefe observou-o por longos segundos. Ele ficará, decidiu, até se recuperar. Depois partirá. Asha soltou o ar que nem percebera estar segurando, mas ela não viu o olhar de Ethan naquele momento. O olhar que dizia que ele não partiria tão facilmente. Os dias passaram lentos. Ethan se recuperava aos poucos, sob os cuidados silenciosos de Asha. Ela o tratava com distância, mas estava sempre ali. Ele a observava quando ela achava que não estava sendo vista. A força nos movimentos, a graça feroz, a solidão escondida atrás da postura firme. Você não confia em mim, disse ele certa noite. Não confio em homens brancos, respondeu ela. Justo. Ele sorriu. Ela odiou perceber que aquele sorriso a afetava. Você é diferente das mulheres que conheci, disse ele. E você é diferente dos homens que enfrentei, retrucou. Os dois se encararam. O ar ficou pesado, perigoso. Asha se afastou primeiro, porque pela primeira vez em sua vida, ela sentia que aquele homem poderia ser forte o suficiente para quebrar suas defesas. E isso a assustava mais do que qualquer inimigo. Naquela mesma noite, Asha ouviu passos atrás de sua tenda. Quando saiu, encontrou Ethan de pé, ainda fraco, mas decidido. Se eu for embora, disse ele, algo entre nós vai ficar inacabado. Ela o encarou, o coração acelerado. Entre nós não pode haver nada, respondeu. Ethan deu um passo à frente. Então por que parece que já há tudo? O vento soprou forte, e Asha percebeu, com um arrepio profundo, que o verdadeiro perigo não vinha da tribo, mas do sentimento que começava a nascer entre eles. Asha passou a noite em claro. Sentada perto da fogueira quase apagada, observava as brasas como se nelas pudesse encontrar respostas. O vento frio da madrugada atravessava a aldeia, trazendo consigo murmúrios, alguns reais, outros apenas ecos de sua própria mente. Ela não deveria ter hesitado, não deveria ter ouvido Ethan, não deveria ter sentido o que sentiu, mas sentiu. E isso mudava tudo. Desde que ele chegara, a aldeia estava diferente. Não havia gritos nem ameaças, nenhum confronto aberto, apenas olhares longos demais, silêncios pesados, conversas que cessavam quando Asha passava. O problema não era apenas Ethan ser branco. O problema era onde ele estava, perto demais dela. Na manhã seguinte, Asha percebeu que não estava sozinha em sua inquietação. As mulheres mais velhas cochichavam enquanto moíam grãos. Os jovens guerreiros observavam Ethan com curiosidade contida. Ninguém o hostilizava abertamente, mas ele sentia, como sentira em tantos lugares antes, quando não era bem-vindo. Ethan caminhava com dificuldade, apoiando-se em um bastão improvisado. Seu corpo ainda doía, mas o que mais pesava era o ambiente.
Ele havia sobrevivido a brigas de bar, perseguições, noites no frio e semanas sem rumo. Mas aquele silêncio, aquele julgamento silencioso, era novo. Asha se aproximou. Você devia descansar, disse, em tom baixo. Estou cansado de deitar, respondeu ele. Já fiquei tempo demais no chão. Ela o encarou. Aqui, levantar-se demais pode ser perigoso. Para mim, ficar parado sempre foi. Ela quase sorriu. Quase. Ethan começou a aprender os ritmos da aldeia. Observava em silêncio, como as crianças riam sem medo, como os homens mais velhos falavam pouco e olhavam muito, como Asha se movia com autoridade natural, sem jamais levantar a voz. Ela não mandava, ela era obedecida. Isso o fascinava. Você não age como uma guerreira, disse ele certa tarde, enquanto ela limpava suas feridas. E como uma guerreira deveria agir? Perguntou ela, sem olhar para ele. Mais dura, mais fria. Asha ergueu os olhos finalmente. E você não age como um homem branco. Ethan sorriu de leve. Talvez porque eu nunca pertença a lugar nenhum. As palavras ficaram suspensas no ar. Ela sentiu o peso delas. Nem todos viam Ethan apenas como um estranho passageiro. Talen, um dos guerreiros mais jovens e ambiciosos da tribo, observava a situação com crescente desagrado. Ele respeitava Asha, talvez demais. Crescera ouvindo histórias sobre sua força, sua coragem, sua independência. Para ele, ela representava tudo o que uma guerreira deveria ser. E agora, ela cuidava de um homem branco. Talen não a confrontava, não desafiava o chefe, mas plantava dúvidas. Ele não pertence aqui, murmurava aos outros. Hoje ele é um hóspede. Amanhã, o que será? As palavras se espalhavam como fumaça, sem confronto, sem gritos, apenas desconfiança. Com o passar dos dias, Ethan melhorava, caminhava melhor, ria mais. Falava pouco, mas quando falava, fazia Asha ouvir. Ela odiava isso, odiava como ele a fazia pensar, como a olhava sem posse, sem arrogância, como aceitava suas regras sem tentar quebrá-las. Por que você não me pergunta nada? Ela disse certa vez. Porque quando quiser contar, vai contar, respondeu ele. Ela parou o que estava fazendo. E se eu nunca contar? Então vou continuar aqui. Sem saber, disse ele com simplicidade. Aquilo a desarmou mais do que qualquer desafio. Numa noite silenciosa, Asha levou Ethan até um ponto alto fora da aldeia. De lá, viam o céu se abrir em estrelas. É aqui que penso, disse ela. Bonito lugar, respondeu ele. Combina com você. Ela o repreendeu com um olhar, mas não se afastou. O silêncio entre eles era diferente agora. Não era desconfortável, era denso. Quando o vento esfriou, Ethan estremeceu. Instintivamente, Asha colocou a manta sobre seus ombros. Os dedos dele se tocaram. Foi rápido, mas foi suficiente. Asha puxou a mão de volta como se tivesse sido queimada. Isso não pode acontecer, disse. O quê? Perguntou ele com a voz baixa. Isso, ela respondeu sem saber explicar. Ethan se aproximou num passo. Eu não te pedi nada, mas está ficando, retrucou ela. Ele parou. Eu fico... se você quiser que eu fique. O coração dela bateu forte demais. Asha sabia o que estava em jogo. Ela era uma guerreira Apache. Ele era um homem branco sem raízes. Entre eles havia uma história inteira de dor, perda e desconfiança. E ainda assim, havia algo que nenhum dos dois conseguia negar. Você vai embora quando estiver forte, disse ela, tentando se convencer. Talvez, respondeu Ethan, mas nem sempre partir resolve. Ela o encarou. Às vezes, partir é a única escolha. E às vezes, disse ele, é só medo disfarçado de escolha. Asha virou-se, o rosto tenso. Você não me conhece.
Conheço o suficiente para saber que você luta contra si mesma, respondeu ele. Ela se afastou antes que dissesse algo que não pudesse retirar. Naquela mesma semana, o chefe chamou Asha. O homem branco está quase recuperado, disse. Em breve, deverá partir. Ela assentiu. É o melhor para a tribo. É o melhor para você? Perguntou ele com um olhar atento demais. Asha não respondeu. O chefe suspirou. Você sempre foi forte, mas até os mais fortes precisam escolher com cuidado onde pisam. Ela saiu dali com o peso do mundo nos ombros. Naquela noite, Ethan se aproximou dela novamente. Estão decidindo meu destino, não estão? Asha fechou os olhos por um instante. Sim. E você? Perguntou ele. Já decidiu o seu? Ela o encarou, o conflito estampado no rosto. Porque pela primeira vez, Asha percebeu que não se tratava apenas de ele ficar ou partir. Tratava-se de saber se ela teria coragem de escolher entre a tribo que a moldou e o homem que começava a mudá-la. Asha sempre acreditara que a força vinha da certeza, da clareza sobre quem se é, de onde se vem e a quem se pertence. Desde jovem, aprendera que dúvida era uma rachadura por onde o medo entrava. Por isso treinara o corpo, a mente e o espírito, para nunca hesitar. Mas agora hesitava. Ethan permanecia na aldeia como uma presença constante, silenciosa, quase natural. Não era mais visto como um intruso imediato, mas tampouco como alguém que pertencesse. Ele existia entre dois estados, tolerado e observado. Como Asha, eles já não falavam tanto quanto antes. Não por falta de vontade, mas porque qualquer palavra parecia perigosa demais. Havia coisas que não podiam ser ditas sem mudar tudo, e ambos sabiam disso. Asha o via todos os dias, às vezes apenas de longe. Outras tão perto que sentia o calor dele antes mesmo de virar o rosto. Cada encontro carregava uma tensão invisível, um acordo silencioso de contenção. Até que o silêncio começou a pesar mais que as palavras. Você está me evitando, disse Ethan certa manhã. Asha não negou. É mais fácil assim. Para quem? Ela parou de caminhar. Para nós dois. Ethan aproximou-se, respeitando a distância que ela impunha. Nunca achei que evitar fosse mais fácil. Ela respirou fundo. Você não viveu a minha vida. Não, concordou ele. Mas estou vivendo isso agora. Ela se virou, o olhar firme. Então saiba, quanto mais perto você fica, mais difícil se torna, ele assentiu. Para mim também. Os murmúrios na aldeia tornaram-se mais frequentes. Ainda não havia confronto, nem acusações diretas, apenas sinais, convites que deixavam de ser feitos. Olhares que duravam um segundo a mais do que o necessário, comentários soltos sobre tradição, pureza, limites. Talen observava tudo. Ele não falava abertamente contra Ethan, mas deixava claro, em conversas privadas, que a presença do homem branco estava causando desequilíbrio, que Asha estava diferente, que sua atenção não estava onde deveria. Ela sempre foi um pilar, dizia ele. Mas até os pilares racham quando o peso muda. Essas palavras chegavam aos ouvidos certos, sem confrontos, sem brigas, apenas pressão. Numa tarde em que o céu ameaçava chuva, Ethan e Asha se encontraram longe da aldeia, perto do riacho. Você vai embora em breve, disse ela sem rodeios. Eu sei. Para onde irá? Ele deu de ombros. Onde houver trabalho ou problema, ela franziu a testa. Sempre fugindo? Sempre seguindo em frente, corrigiu ele. Fugir é quando você deixa algo para trás porque tem medo. Eu nunca tive nada que me segurasse. Asha o observou em silêncio. E agora? Ele a encarou. Agora tenho. As palavras a atingiram como uma lâmina suave. Ethan, começou ela. Deixa eu terminar, pediu ele. Eu não estou te pedindo nada. Só estou dizendo a verdade. Pela primeira vez, ela sentiu o peso daquela confissão. Se você ficar,
disse ela. Nada será fácil. Nunca foi, respondeu ele. A chuva começou a cair, fina no início, depois mais intensa. Eles se abrigaram sob uma árvore antiga, o tronco largo protegendo-os do pior. Estavam próximos demais. O cheiro da terra molhada misturava-se ao calor dos corpos. A respiração de Ethan era calma, mas os olhos denunciavam tudo o que ele não dizia. Você confia em mim? Ele perguntou. Asha hesitou. Confiança não nasce rápido. Mas nasce, insistiu ele. Ela o encarou. Eu confio que você não me machucaria. De propósito. Ele sorriu triste. Às vezes é o que mais machuca. O silêncio se fechou entre eles como um círculo, e então, sem planejamento, sem permissão, aconteceu. Ethan ergueu a mão lentamente, dando a ela tempo para recuar. Asha não recuou. Os dedos dele tocaram seu rosto com cuidado, como se ela pudesse desaparecer ao menor movimento brusco. O mundo pareceu parar. Quando os lábios se encontraram, foi suave, contido. Um beijo que não exigia, apenas confessava. Asha sentiu o coração acelerar, o corpo inteiro reagir contra a razão. Ela se afastou primeiro, ofegante. Isso não muda nada, disse, tentando se convencer. Muda tudo, respondeu ele. Nada foi dito à tribo, mas nada passou despercebido. A forma como Asha desviava o olhar quando Ethan se aproximava. Como ele parecia mais atento a ela do que ao redor. Como o silêncio entre eles havia mudado de textura. O chefe observava e compreendia mais do que demonstrava. Você está no limite, disse ele a Asha numa conversa privada. Entre o que sente e o que deve. Eu sei. Cuidado, alertou ele. Algumas escolhas não permitem retorno. Ethan começou a preparar sua partida. Não por vontade, mas por necessidade. A aldeia precisava de equilíbrio, e ele era o fator desconhecido. Na última noite antes de ir, ele procurou Asha. Vou partir ao amanhecer, disse. Ela assentiu, sentindo um nó no peito. É o certo. Nem sempre o certo é o que fica, respondeu ele. Ela fechou os olhos por um instante. Se você ficar, eu perco tudo. E se eu for, disse ele, o que você perde? Asha não respondeu, porque sabia a resposta. Antes de se separar, Ethan colocou algo na mão dela, um pequeno pingente simples gasto pelo tempo. Não é promessa, disse ele, é só para você lembrar que alguém te escolheu, sem pedir nada em troca. Asha segurou o objeto, sentindo o peso daquela escolha. Quando o sol começou a nascer, ela estava de pé, sozinha, olhando o caminho que levava para fora da aldeia. E pela primeira vez, Asha não sabia se torcia para que ele partisse, ou se tivesse coragem de impedi-lo. O amanhecer chegou sem pressa. A luz dourada deslizou pelas tendas, tocou a terra ainda úmida da chuva da véspera e revelou uma aldeia em silêncio atento, como se todos soubessem que aquele dia carregava algo diferente. Asha permanecia parada à beira do caminho, o pingente fechado em sua mão, sentindo o frio do metal como um lembrete constante. Ethan partiria. Essa era a decisão aceita, a necessária, a segura. E ainda assim, o coração dela batia como se discordasse de tudo. Ethan caminhava devagar, o alforge leve no ombro, os passos firmes apesar do que deixava para trás. Não olhou para trás imediatamente. Aprendera ao longo da vida que olhar demais tornava a partida mais difícil. Mas ele sentia o olhar de Asha mesmo antes de vê-la. Quando finalmente se virou, ela estava ali, ereta, serena por fora, em conflito por dentro. Não correu, não chamou. Apenas sustentou o olhar. Eles se aproximaram em silêncio. Achei que não viria, disse ele. Achei que seria mais fácil não vir, respondeu ela. Um meio sorriso triste surgiu no rosto dele. Nunca foi fácil entre nós. Não, concordou ela. Mas foi verdadeiro.
O vento soprou entre eles, carregando poeira e memórias. Eu vou seguir, disse Ethan, como sempre fiz. Asha respirou fundo. E eu vou ficar, respondeu, como sempre fiz. As palavras doeram mais do que qualquer despedida anterior. Quando Ethan se virou novamente para partir, Asha falou: Espere. Ele parou. Ela caminhou até ele, lenta, consciente de cada passo. Tirou o pingente da mão e colocou-o no pescoço dele. Leve isso com você, disse, para lembrar que houve um lugar onde você não foi apenas tolerado, mas visto. Ethan engoliu em seco. Asha. Ela tocou o rosto dele pela última vez, um gesto simples, contido, mas definitivo. Vá, disse, antes que eu peça para ficar. Ele assentiu e partiu. Os dias seguintes foram estranhos. Não havia mais a presença discreta de Ethan. Não havia o peso invisível de sua proximidade. A aldeia parecia equilibrada novamente. Os murmúrios cessaram. As rotinas retomaram seu ritmo. Externamente, tudo estava em ordem. Internamente, Asha sentia um vazio que não sabia nomear. Ela continuava sendo a guerreira respeitada. Continuava cumprindo seus deveres, mas algo havia mudado, e os mais atentos percebiam. O chefe observava em silêncio. Você fez sua escolha, disse ele certa tarde. Fiz. Está em paz? Asha demorou a responder. Estou inteira, disse por fim. Mesmo que falte algo. Ele assentiu compreensivo. Às vezes, a força não está em segurar, disse, mas em permitir que algo nos transforme e seguir adiante. As semanas passaram, até que, numa manhã clara, um cavalo surgiu no horizonte. A aldeia percebeu primeiro pelo som, depois pela poeira, por fim, pela figura que se aproximava, familiar demais para ser ignorada. Asha sentiu antes de ver. Ethan retornava, não com pressa, não com hesitação, mas com propósito. Os olhares se voltaram para o chefe. Ele nada disse, apenas observou. Ethan desmontou a uma distância respeitosa e aguardou. Não atravessou limites, não exigiu atenção. Asha aproximou-se. Você voltou, disse. Voltei, respondeu ele, mas não para ficar sem saber. Ela franziu a testa. Então por quê? Ele respirou fundo. Porque percebi algo longe daqui, que fugir sempre foi fácil. Difícil foi escolher ficar por alguém. O silêncio caiu entre eles. Eu não posso te pedir isso, disse Asha. A tribo... Eu sei, interrompeu ele com calma. Não vim pedir nada, vim oferecer. Ela o encarou. O quê? Respeito, respondeu ele. Espaço, tempo, do lado de fora, se for preciso. Mas sem desaparecer. As palavras ecoaram. O chefe se aproximou. Você entende onde está? Perguntou a Ethan. Entendo, respondeu ele. E entendo que não pertenço. Mas posso aprender a caminhar ao redor, sem ferir. O chefe observou Asha. E você? Ela respirou fundo. Eu não peço que ele fique na aldeia, disse. Peço apenas que não seja tratado como ameaça por existir. Um murmúrio percorreu o grupo. Não de reprovação, mas de reflexão. Ele não é inimigo, disse o chefe após um momento. Mas também não é um dos nossos. Se aceitar isso, pode permanecer próximo. Ethan assentiu. É tudo o que peço. Ethan estabeleceu-se a uma distância respeitosa, próximo o suficiente para ajudar, quando necessário, longe o bastante para não ferir tradições. Trabalhava, observava, aprendia, não tentava mudar nada. Asha o visitava, às vezes em silêncio, às vezes com palavras. O vínculo entre eles cresceu, não com urgência, mas com solidez, sem confrontos, sem imposições, sem negação. Você ainda é uma guerreira, disse Ethan certa noite. E você ainda é um brigão, respondeu ela com um leve sorriso.
Talvez menos do que antes, ela o observou. Talvez mais forte do que antes. Asha compreendeu, enfim, que força não era domínio, não era vencer, não era resistir a tudo. Força era escolher. Escolher amar sem possuir. Escolher respeitar sem desaparecer. Escolher permanecer inteiro, mesmo mudado. Ethan não a domou. Ela não o transformou em algo que não era. Eles apenas caminharam lado a lado, quando possível, separados quando necessário, e isso foi suficiente. Anos depois, as histórias ainda seriam contadas sobre a guerreira Apache que nunca se curvou, sobre o cowboy brigão que aprendeu a ficar, sobre um amor que não precisou de confrontos para ser intenso. Diriam que nenhum homem era forte o suficiente para Asha. E estariam certos, porque o homem que caminhou ao lado dela não tentou ser mais forte, apenas teve coragem de escolher ela.